Fala comigo, galera. Meu nome é Thiago Góes. Estou aqui com esse maravilhoso Rafael Mamute. Olá, pessoas lindas do meu coração. E com uma convidada hiper mega especial, fofíssima. Acompanho ela no Instagram, acho o trabalho dela incrível. Michele Siqueira. Oi, Rafa e Thiago. Tudo bom? Tudo bem? Prazer demais estar aqui com vocês, viu, gente? Ô, Michele, deixa eu fazer uma pergunta. A gente geralmente começa, né, perguntando assim, tá, mas dessa vez eu vou começar diferente. Olha, Você é natural da onde? eu sou de Corinto. Corinto. Nasci Mas em Corinto. por que você decidiu? Porque eu tava vendo o seu Instagram e tava observando, você tem muito focado as pessoas com deficiência. Por quê? Então, eu nasci em Corinto, quando aquela cidade ainda tinha hospital, que não tem nem hospital na cidade mais, gente, lamentavelmente. E aí eu vim pra cá pra estudar. Quando eu me formei, eu criei um projeto social de advocacia voluntária. E esse projeto me deu a oportunidade de ajudar mais de 500 instituições a se formalizarem. E dentro dessas instituições, vieram as pessoas com deficiência. Foi o maior número de problemas que eu identifiquei. Aí eu identifiquei o problema na política pública, que não chegava na casa das pessoas, e comecei a judicializar a política pública. Então foi aí que as pessoas com deficiência entraram na minha vida. E eu vi um podcast, eu vi uma outra entrevista sua que você me falou que são 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil? Sim, hoje no Brasil são aproximadamente 45 milhões de pessoas que se declaram com alguma deficiência. Nós não temos um censo atualizado, porque esse é o censo em 2010, a última atualização que a gente teve. Se a gente pegar hoje assim, vamos lá, qual que é a sua luta mesmo para as pessoas estarem um pouco cientes da onde que a gente está entrando? Pô, liguei um podcast aqui agora, vou começar a ver, achei legal, a menina legal, os caras são feios, né? Mas a menina lá é legal e tal. Vou começar a ver esse podcast, vamos começar. O que é o direito do deficiente que você luta? Como é que funciona? Então, eu luto para que as pessoas com deficiência elas tenham acesso à educação, à saúde, ao lazer, à acessibilidade. E para que isso aconteça, a Lei Brasileira de Inclusão ela tem que ser efetivada. E aí o que eu faço? Eu pego essa lei e aplico ela, né? No caso concreto. Por exemplo, uma mãe me procura e fala: Michele, a escola não está ofertando professor de apoio para minha criança. O que eu tenho que fazer? Aí eu explico para essa mãe como é que ela deve solicitar e, em último caso, se ela não resolver administrativamente, eu explico para ela como judicializar. Então, essa é a minha função, pegar a lei e fazer a lei funcionar. Então, e você vê que vai pegando outras informações de outros lugares, né? E então você ainda continua com aquilo que você começou lá atrás. Você foi advogada voluntária. Você ainda é advogada voluntária, né? Sim, esse trabalho continua. Esse trabalho, ele foi in loco até 2020, porque 2020 teve a pandemia, né? E com a pandemia eu tava em casa e o que eu fui fazer? A gente tava de pijama em casa, né? Porque prazo de advogado tava suspenso. Nós ficamos com prazo suspenso durante 1 ano. E aí eu fui fazer live e comecei a fazer live sobre os direitos das pessoas com deficiência, falando do BPC. E aí, pra minha surpresa, eu tive um vídeo que alcançou 70 milhões de pessoas. Que? E aí, de pijama, tá? De pijama. Ó, Rafael, quando você coloca um terno, você não consegue alcançar 20. As pessoas cospem. Pois é. E aí, esse trabalho, ele alcançou 70 milhões de pessoas e eu consegui, naquela oportunidade, identificar também os erros no auxílio emergencial. Porque vocês sabem que naquela época, em 2020, várias pessoas ficaram em situação de vulnerabilidade, todo mundo desempregado, e aí o governo federal criou o auxílio emergencial. E aí eu identifiquei os erros. Na análise, a mãe solo que tinha uma criança e não tinha incluído essa criança. Aí eu comecei a explicar para elas o que era ouvidoria, como é que ela podia resolver o problema dela, o que era uma defensoria pública. E aí nós tivemos o problema que nós temos a defensoria pública que é extremamente qualificada, profissionais maravilhosos, que a gente tem inclusive louvar a Deus por eles existirem, mas eles não conseguem atender toda a população. Não tem estrutura. Não tem estrutura. E também o poder público não dá estrutura para ele. Hoje nós não temos em todas as comarcas defensoria do Estado. Mas o meu raciocínio, pelo menos, é muito simples. Para que o poder público vai dar poder a um cara que vai cobrar o poder público?
Pois é, mas aí tá na Constituição, né? A Constituição criou a pessoa da Defensoria Pública, que é quem presta serviço de assistência jurídica para quem não pode pagar por um advogado. E aí eles têm que garantir que a cidadania também seja efetiva, que eles conheçam seus direitos. Mas para eles não é interessante. Aí sim, não é interessante porque a população qualificada, né, sabendo tudo, é um risco para eles, né? Mas aí eu fui e ajudei essas pessoas. Quando eu vi que a defensoria não conseguia atender a demanda, o que eu fiz? Eu expliquei para essas pessoas o que é o princípio da jus postulante, que elas poderiam postular em causa própria sem precisar de um advogado. E aí eu apresentei um modelo para essas pessoas. Olha, esse é o modelo para você solicitar a cota dupla, para você solicitar a correção no seu cadastro. Você deu a receita do bolo. Eu dei a receita para eles. Aí eles pegaram a receita e falei, olha, vamos ver o que esse povo vai fazer com essa receita. E judicializaram. Eu fiz passo a passo no YouTube. Vai lá, gente, passo a passo de como ajuizar. TRF 1, 2, 3, 4, 5, expliquei. Quem fazia parte do TRF 1, quem fazia parte do TRF 2, até o 5. E veio a primeira sentença de procedência. Eu falei, nossa, o caminho tá aí. Essas pessoas estão entendendo. E aí eu poderia morrer naquele momento que eu conseguia atingir o meu objetivo, que era fazer, de fato, com que essa pessoa entendesse o direito dela e fosse para a justiça realizar esse desejo de garantir o direito. E quantos anos que você tá ajudando essas pessoas? Já tenho 11 anos. 11 anos. E é a mesma labuta desde o começo dos 11 anos atrás? A mesma labuta. É uma dedicação, assim... É uma dedicação quase que exclusiva. Não, né? é exclusiva, se falar a verdade, né? Porque praticamente. E eu posso fazer uma pergunta, pessoal? Claro. Eu acho super engraçado que você tá passando a maquiagem, decide, já viu? Você viu o Instagram dela, tá passando a maquiagem, ela, vou gravar um vídeo, pá, dá play, larga a maquiagem do lado. Aqui, os pozinhos no espalho, no chão, esses três não, foda-se. Mas aí, é aquele momento que eu tenho que falar com o povo, então, realmente, eles são a minha prioridade. Então, eu deixo a maquiagem de lado e vou fazer. E, às vezes, eu nem vejo... Eu faço uma maquiagem ali na frente, eu tô usando a câmera aqui do celular mesmo e tô passando a maquiagem, porque às vezes é muito corrida a vida da gente, né? Mas eu não posso deixar de dar aquela informação, porque em 2020 eu fiz mais de 800 lives. Nossa! 800 lives. E era todo dia 3 horas da tarde. Teve um dia, no domingo, que as pessoas estão querendo dormir. Não, achei que segunda, mas espera aí, calma aí. Sábado e domingo... Você não é adventista, né? Então sábado você trabalhou. Então sábado e domingo você fazia a live de segunda a segunda. Segunda a segunda. Que persistência. E aí teve um domingo que eu fiz uma live com 10 mil pessoas no Facebook. Pensa bem, domingo... As pessoas estão querendo fazer o quê? Dormir, descansar, não quer fazer nada, quer ir pra casa da família pra almoçar. Não, janta, almoça 3 vezes. No ano passado eu almocei 3 vezes. Minha mãe fez frango com quiabo, eu comi e falei, vou dormir. Eu tô desse jeito, vi almoçando várias vezes, é por isso que eu tô agora que assim. Não, seu assessor, Hudson, um abraço pra você. Quando eu encontrei ele, tava comendo uma banana, ele é mais fit, né? Ele tá te ensinando. Ele tá tentando. Ele tá tentando, né? Onde eu consegui, lá no outro podcast que eu fiz, não comer uma coxinha que tava na minha frente. Que isso? Foi maravilhoso. Você não trouxe pra gente? Eu podia ter trazido se tivesse mofado a nossa comida. Pois é, mas aqui é série C. Jogava na bolsa, depois tirava. Pois é, eu devia ter trazido pra vocês. Aqui, te fazer uma pergunta mais técnica, você vai poder me explicar melhor. Essas alterações na ANS, isso pra gente é uma vitória? Quando eu falo pra gente é porque eu comungo muito da sua atuação. Mas essas mudanças na ANS, isso pra gente é a vitória ou eles não estão fazendo mais que a obrigação deles? Então, a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é quem fiscaliza a atuação dos planos de saúde, né? Recentemente, a ANS, foi ontem, a ANS, ela proibiu a limitação de sessão, né, de terapias, de físio, de TO, de psicólogo e de fono. Não, foi uma caralhada de coisa, desculpa o palavrão. Foi. Eles fizeram isso mesmo. Mas foi ontem, né? E por que eles fizeram isso? Se reuniram de maneira extraordinária para resolver essa situação? Porque há um mês atrás, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele julgou uma ação em que aquele rol de procedimentos de cobertura da ANS, ele seria
considerado um rol taxativo, ou seja, aquele procedimento indicado pelo seu médico que não está nessa lista, ele não teria cobertura. Ele só teria cobertura se ele estivesse escrito ali naquela lista. O que a gente, que é garantidor do direito à saúde, faz? A gente pega uma receita do médico, o médico indicando o tratamento, e como o rol era exemplificativo, a gente conseguia que esse juiz amplificasse e falasse, olha, não, é exemplificativo, é só um exemplo que nós temos dessa lista. Ele pode extrapolar porque você está precisando. Como veio o rol taxativo, a gente não tem muita opção. Tem que estar ali. Se a gente não demonstrar que a pessoa está praticamente morrendo e que aquele é o único tratamento que vai ser possível que ela sobreviva, a gente não vai conseguir dar o tratamento. Então, essas alterações que o STJ impôs, elas não foram boas para quem é usuário de plano de saúde. Só um detalhe, não querendo criticar um juiz do STJ ser preso, mas um cara que recebe 60 pau por mês, falar o que uma pessoa que usa um plano de saúde de R$300 por mês pode ou não, é muito cômodo, né? É um absurdo, é lógico. Eles não precisam de ficar à mercê de plano de saúde, né? Até porque o plano de saúde deles deve fazer até cirurgia plástica dentro da casa dele, com certeza. Gente, a gente não pode ficar falando. Não, estamos criticando. Supostamente. Provavelmente fala isso, né? Deve ser um plano de saúde bom. Um cara exagenário que tá lá falando da vida dos outros. Branco, exagenário. Cala a boca. Homem. Hétero. Cala a boca, Rafael. Vamos lá. Cala a boca. Daqui a pouco eu tô preso. E aí, a ANS, ela agora, hoje, né, ela proibiu a limitação das sessões, que antes isso daí também estava no pacotão da maldade lá do STJ, mas aí eles tinham uma medida provisória, que era a 1067, que foi utilizada como fundamento para essas decisões do STJ, que poderia lá no Congresso ter sido revogada ou ter sido arquivada. Isso não aconteceu. Então, isso não foi bom para quem é usuário de plano de saúde e para quem é do SUS, que acha, não, é só quem usa, né? Plano de saúde é que vai ser afetado por isso. Falei pra você, já não pagar aquela cratoa? É, isso aí. Só que, se você paga o plano de saúde e você não tem a cobertura, você vai para onde? Para o SUS. Isso. Porque o SUS tem que garantir o direito à saúde para todas as pessoas, de maneira equilibrada, de maneira igualitária. Dentro desse contexto, dessa luta diária que você passa, aí você... Vou tocar um assunto que é polêmico, que não é porque é trend, porque a gente tem que falar aqui, mas aconteceu, a gente tem que falar. Como que é você, nessa luta, 11 anos, segunda a segunda, fazendo live todo dia, 3 horas da tarde, tá lá, passando seu conhecimento, ajudando pessoas, você pega um idiota de um comediante, né? Não tô falando do caso recente, tô falando de vários comediantes que fazem isso. O caso recente que foi noticiado, porque eu já fui no show de comediante que falou isso, eu achei um absurdo, né? Não, e você viu a galera rindo? O pior é a galera rindo. Nossa. Esse é o pior, né? Então, eu acho que... O que você acha? O que você me vê disso? Então, primeiro, que é crime, né? E aí eu tô abrindo a lei aqui, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que fala, né, que fazer chacota com a deficiência do outro, ela é crime previsto na lei. E aqui tem um agravante, que é quando é utilizada a mídia, né? Quando é utilizada aquela pessoa que tem uma referência, que tem uma visibilidade, ela se utiliza disso para ter engajamento. Então, isso, em tese, é um crime com agravante, né? Mas, infelizmente, a lei aqui, ó, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Isso é crime previsto na lei e a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Na hipótese de utilizar-se de meios que podem dar visibilidade à causa,
é muito maior e vai até 5 anos. Só que mesmo assim, 5 anos, o cara não vai passar nem 5 centímetros na porta da cadeia, né? Então essa lei aqui, que era para ser para fins pedagógicos, para a pessoa aprender alguma coisa, ela tinha que ter uma penalidade maior, para ele deixar de ser babaca. Não, ela tinha que valer, tinha que ser feita. Ela tinha que valer, mas nesse caso aqui já tem representação, né? A OAB lá do estado do Ceará fez uma representação e o Ministério Público já acatou e já fez uma ação contra esse pseudo-humorista, né? Porque o humorista não faz chacota com a vida do outro, né? Não tem como processar quem riu também, não? Então, não, como é que Deus processa. Deus processa. E Deus o castigo processa. vem, meu filho, vem longe, tá? E a pessoa aprende na vida. Ela esqueceu que ela pode ter um filho com deficiência, ela pode ter um familiar com deficiência. E a deficiência não é só uma deficiência que você nasce com ela. Ela pode ter uma deficiência. Você pode ter uma deficiência, pode ficar uma pessoa com deficiência. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai falar, né? E é importante a gente falar o tempo inteiro sobre isso. Porque as pessoas utilizam, inclusive, termos capacitistas o tempo inteiro. E aí, o que é um termo capacitista? Explica para mim. O que é o capacitismo? O que é o capacitismo? Explica pra galera. É a discriminação da pessoa com deficiência em razão da sua deficiência. E aí tem vários termos capacitistas que são utilizados e que a gente lá atrás achava comum. Aí eu vou ler para vocês aqui, que é importante que vocês saibam. João sem braço é termo capacitismo, mais cego do que... Como que é? Qual foi o ditado que eu falei ontem lá? Terra mais cego... de seca, então olho é rei. Isso, mas tem aquela do cego de tiroteio, um negócio mais perdido assim. que segue tiroteio. Isso, mais perdido que segue tiroteio. Isso aí, gente, gera um desconforto muito grande nas pessoas com deficiência, né? João sem braço. O João sem braço, ele não tem um braço porque ele é uma pessoa com deficiência. Tem uma menina que ela é uma influencer da pessoa, ela é pessoa com deficiência, ela é influencer, ela não tem o braço. E aí ela fala exatamente dessas falas capacitistas, mostrando os exemplos do que ela já sofreu. Aí ela falou do João sem braço e contando da reunião que ela teve, que a pessoa, não, mas você tá dando igual o João sem braço. Aí ela foi, levantou e falou, bom, eu sou o João sem braço. E a pessoa ficou toda sem graça e a partir daquele momento, aquela empresa que ela tava foi uma empresa que contratou ela para fazer uma palestra para falar sobre as terminologias capacitistas. Não, eu vou falar, o povo de antigamente, acho que eles tinham um problema, porque, ó, você quer fazer uma criança dormir, você canta aquela música, né? Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. E que a criança dorme como, velho? O povo de antigamente não vai dormir. A Cuca vai pegar, a mamãe foi pra roça, Mas, assim, papai foi trabalhar. Eu falo que eu, quando mais jovem, eu convivi bastante com pessoas com deficiência. Eu morava perto do núcleo assistencial Caminhos para Jesus, minha mãe ficava muito lá. O que acontece? A sociedade, por mais que a gente não queira aceitar, a sociedade evoluiu para um caralho, velho. Então, tipo assim, você pega ali no começo da década de 90, os anos 2000... Velho, era um absurdo. Tipo assim, vamos pôr real. Há 30, 40 anos atrás, uma pessoa com síndrome de Down, ela era uma pessoa que... Ela tinha uma estimativa de vida menor. Ela não ia aprender a ler, porque ninguém ia pôr ela dentro de uma sala para aprender. A sociedade evoluiu. Entendeu? Essa pessoa, há 40 anos atrás, que há 40 anos atrás não teria condição, hoje, com a sociedade melhor, com as pessoas... correndo atrás das coisas, colocando essas pessoas, incluindo essas pessoas, as pessoas têm capacidade e elas estão dentro. A sociedade evoluiu. Então, muito disso do pessoal de antigamente era falha na sociedade. A sociedade era uma bosta. Melhorou. Só que para melhorar também, a gente tem que melhorar, da minha visão, essa questão dessa terminologia. Porque fica aquele negócio assim de... eu melhorei, a gente trata legal, mas na hora de falar a gente vai fazer piada com ele. Exatamente. Você entendeu? Não, mas aqui não, ele tem direito à inclusão, não sei, de acesso, ele tem direito à acessibilidade, mas eu posso fazer piada com ele porque ele é manco. Exatamente. E aí, presumir que a pessoa ela tem uma deficiência e eu vou presumir que ela não tem capacidade. É exatamente isso, o capacitismo. Por exemplo, o autismo. O autismo, ele é uma deficiência que não é aparente. E aí a pessoa vai e chega e fala, nossa, mas você nem tem cara de autista? Tipo assim, diminuindo. Ah, que fofo, pena que é autista. Né? Então é diminuindo a pessoa, né, o tempo inteiro. Então realmente a gente tem que começar a falar com as pessoas dessas terminologias. Eu tive numa audiência numa Câmara
E aí, era Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Espero que os vereadores não estejam assistindo depois, né, nosso podcast, mas eles vão entender que é pra eles. É pra vocês. E aí, eu cheguei lá, a família, as associações tinham me procurado. Eu sou advogada voluntária de várias associações que defendem os direitos das pessoas com deficiência, e elas pediram pra eu ir lá fazer uma fala. E aí eu preparei, fiz um negócio aqui lindo, né? Só que eu cheguei lá, o presidente da Câmara começou a falar que lindo, nós estamos aqui para falar dos direitos dos portadores, da deficiência, das pessoas especiais, das pessoas com necessidades especiais. Aí eu falei, nossa, será que eu vou ter que falar isso? Porque eu tenho que aplicar tudo aquilo que eu mostro para as pessoas. Se você comungasse que aquilo não fizesse nada, o que você faz há 11 anos não ia valer de nada. Acabou, ia jogar no lixo. É, aí eu pedi licença, né, na minha fala, e falei, olha, presidente, você vai me desculpar, mas pra gente respeitar, a gente tem que conhecer, é o mínimo que vocês têm que fazer. Aí dei um sabão lá, fiz uma discursão pra eles, vocês estão aqui pra fazer, acontecer e tem que falar certo. Aí expliquei pra ele por que o termo não era adequado, né, que a pessoa é com deficiência e a deficiência da pessoa, ela não vai superar a pessoa vem antes da deficiência. E aí ele entendeu, mas ele ficou com raivinha, ele não aceitou, não. Depois queria me processar, falou que eu nunca mais ia pisar lá na casa do povo. Eu falei, meu filho... Essa casa do povo, você pisar, se quiser. Aí eu falei, então você tem que nascer de novo, né, querido? Porque eu sei que a casa é do povo, então você que tá aí sentado e nós vamos te tirar daí. Talvez você não pise aí. Talvez quem não vai pisar é você. Talvez saia antes da hora. Antes da hora. Exatamente. Você tava olhando um dado? Eu tava olhando as principais expressões e perguntas capacitistas, que às vezes a pessoa fala e ela não sabe, não tem conhecimento de que ela tá sendo capacitista. O dar, né, uma de João sem braço, dar uma mancada, apesar de ser, olha gente, dar uma mancada, a pessoa acha que é simples, mas ela tá falando de uma pessoa com deficiência. Vocês já ouviram falar no Ivan Barão, que é um influencer, que é pessoa com deficiência? Ele usa uma bengala, depois vocês assistem ele. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala das falas, ele demonstra o capacitismo na vida real, o cotidiano dele. Então, ele mostra isso aqui o tempo inteiro. Estar mal das pernas, fingir demência. Quantas vezes vocês já ouviram falar nisso? Pô, minha mulher falou isso comigo esse dia pra trás, eu vou xingar ela. Então você hoje. fala com ela, não pode. Não, xingar não, tô brincando, não vou te xingar, aqui, ó, não, senão você me bate. não ter braço pra alguma coisa, retardado. Nossa, pior, isso aí Pois quem fala isso até hoje é muito, muito, muito idiota. Ontem eu coloquei um vídeo de uma criança chorando, você viu? Porque ela tinha sido chamada de retardada. Aquilo, gente, afeta as famílias. Então a gente tem que começar a fazer a defesa dessas famílias de verdade. Ceguinho. Olha o ceguinho lá, apesar de ter aquele ceguinho lá que acha legal, não é legal, né, ser chamado de ceguinho. E aí as principais perguntas, né? Nossa, nem parece que você é uma pessoa com deficiência. Você não tem cara de autista. Seu problema não tem cura? Gente, é surreal. Não, dói no coração, por exemplo, porque eu tenho 35 anos. Não vem falar que é mentira, não, senão a gente vai cair na porrada nesse podcast hoje. Nunca teve briga aqui. É verdade. Tem 35 anos de carteira assinada. Que é isso, Rafael? De carreira. Não, já mostrei a minha identidade pra ele. Lá, só abrir um adendo. Lá na festa de Joatuba, que parabéns, que festão do caralho. Que é isso, que organização. A Prefeitura de Joatuba tá assim, de parabéns. Só que o único problema que teve lá é que deixou aquele gosto de quero mais. A gente quer mais eventos assim, a cidade precisa de mais eventos assim. Não, o único problema que teve lá é que eu tava bebendo de boa e você tava perto de mim. Esse era o maior problema da festa. E eu queria agradecer também, sabe quem? A PM, que nós fez a segurança de lá, deixou a gente muito confortável, muito tranquilo. E toda a equipe da prefeitura que se empenhou lá, beleza? Voltando ao assunto. Achei que você era normal, falando com a pessoa com deficiência, isso. E eu já escutei essas falas aqui. Você se machucou ou você tá mancando? Aí você vê a pessoa ali que tá mancando, você vai e pergunta pra ela, você tá machucada ou você tá mancando? A pessoa tem uma deficiência física. Se você não souber uma coisa, né? Mas aí você sabe, tá falando isso, você tá sendo capacitista. Mas como é que você faz essas coisas? Como é que você tem condição de fazer isso? Mais uma vez sendo capacitista. Se fosse comigo, eu nem sei o que faria. Nossa! Isso é pesado. Pesado. Você conseguiu ser mãe mesmo sendo pessoa com deficiência? Aqui, e sabe o que é o pior? É porque em algum período da minha vida, quando tá falando aqui que eu interrompi pra elogiar a ótima festa,
Em algum momento da minha vida eu falei isso. E sem saber. Hoje eu me envergonho. Mas eu sei que isso não é errado. Porque eu não conhecia. Por isso foi o intuito, a insistência de trazer você aqui no JoaCast pra gente ensinar as pessoas. Nós estamos fazendo aqui uma aula didática. Eu tô aprendendo muito, né? Com essas terminologias. Ô, Thiago, e é muito bom também a gente falar um negócio. A gente vai fazer. Entendeu? Mas assim, só da gente saber que tá errado e a gente, depois que a gente fez, pelo menos a gente parar e falar assim, porra, velho. Não tá legal. Não tá legal. Já tá suficiente. É por isso que eu falei da sociedade evoluir. Lá atrás, a gente nem estaria tendo essa discussão. Há 20 anos, 30 anos atrás. Nem falava do assunto, Nem falava disso. né? Nem falava. Há 30 anos atrás, você falasse de lei de inclusão, por exemplo. Não sei, eu tinha 5 anos. O cara ia olhar pra sua cara e ia rir da sua cara e falar, não. E aquele espaço ali, se ele quiser. Se você falasse, por exemplo, de mercado de trabalho pra esse pessoal, cara, os caras iam bater de dar uma cadeirada. O fato é esse. Entendeu? A sociedade evoluiu e ela tem que evoluir mais. Igual, por exemplo, esse negócio do Léo Lins. Na hora que eu vi que o Léo Lins fez piada com uma pessoa deficiente, eu falei assim, velho, mais uma do Léo Lins eu nem vou ver, eu nem quero saber. Não, mas essa foi demais. Aquele cara só solta que merda. escroto. Aquele cara e o Danilo Gentili pode juntar os dois, colocar na cumbuca, tacar fogo lá dentro. Eu nem vi. Na hora que eu vi, o pessoal falou assim, que o pessoal me avisou. Não, o Léo Lins fez uma piada. Eu falei, fez mesmo? Continuei, eu fiz mais um, porque ele é um... Desculpa, Léo Lins, mas nós não gostamos desse não. Não, a gente odeia. Ele é pesado. Assim, ele é um tipo de humorista que antes, quando eu ouvia, ele não precisa de fazer isso. Ele consegue fazer um humor negro, saca? Sem fazer isso. Não humor ácido, vamos falar humor negro, não. Não, e o humor negro não. capacitista. É legal, racista. Racista. Um humor ácido. Que é um humor que a gente viu muito nos Estados Unidos. Desnecessário. Isso daí mas tem uma diferença. Porque o que ele faz ali, ele consegue fazer aquele humor pesado. Do tipo, não sei o que lá, minha mãe, ela me deu... um que eu vi lindo esses dias. Quando eu era criança, eu bebia água do vaso. O ruim foi minha mãe que te colocava na minha mamadeira. Você tá entendendo? Esse tipo de piada ele conseguia fazer. Mas tá falando dele. Ele tá falando. Ele tá no lugar de fala dele. Sim, ele tá no lugar de fala. Ele tomava água de vaso. Ninguém. Isso, ele tá sacaneando ninguém. Chris Rock. Chris Rock é um dos maiores stand-upers do mundo. Você já viu um stand-up do Chris Rock? Não. Depois ele viu um stand-up do Chris Rock, mas ele é muito... Como se diz? Ele é muito uma consciência para a sociedade do que é ser preto e ser rico. Porque ninguém nos Estados Unidos explicou isso. Todo mundo ostenta muito. Ele faz stand-up até hoje, apesar daquele episódio ridículo que ele fez no Oscar com o Will Smith. Tamo junto, o Will Smith faria o mesmo. Ele fez um stand-up muito bom, mas ele falava de preto. Aí chegou um dia de entrevista, você não tem medo de ser processado? Daí eu falei assim, não, se fosse um branco falando de um negro, é diferente, mas eu tô falando da minha realidade. Ele falou aquilo que eu estou no meu lugar de fala. Sim. Não é verdade? E uma coisa que eu tenho uma dúvida. Uma dúvida não. É mais uma coisa para um esclarecimento. Dentro da escola, você recebe muita criança que tá assim... É porque criança não tem limite, né? Criança é criança, gente. Não tem como a gente querer pegar uma consciência social... e enfiar ele na cabeça de uma criancinha. A gente tem como a gente ensinar aos poucos. Mas dá pra pôr na cabeça do pai, né? Sim. E tem como a gente ensinar aos poucos. Mas lá dentro, e minha filha, você conhece minha filha, a Cissa. Minha família toda ensinou ela que tem que aceitar todo mundo do jeito que todo mundo é. Uhum. Ela vê que tem uma amiguinha dela lá, a Rafa, que eu amo de paixão, ela tem uma deficiência que as outras crianças, ou às vezes, assim, zombam dela. A Cissa nunca me contou isso. Mas pode estar zombando dela. E eu vou exemplificar dessa forma mais retundante para você me falar. Você já recebeu muito disso? De crianças que não querem ir para aula mais porque são zombadas por ter algum tipo de deficiência? Várias vezes. Só que aí, como que resolve esse problema? A família, né? A educação começa em casa. Que é diferente, ser diferente é normal. E aí você vai conviver com aquelas pessoas. Porque a sociedade evoluiu, sim. A lei tá aí para garantir, de fato, que essas pessoas tenham direitos, né? Resguardados, inclusive a educação. E aí essas crianças foram para salas regulares de ensino. E elas têm que chegar já com um senso de, olha, eu sou diferente daquela pessoa, mas ela tem os mesmos direitos, né? E antes as pessoas cometiam muito bullying, né? Bullying no passado. Quem já não recebeu? Eu já tive bullying, né? Já fizeram bullying comigo. Rafael fazia bullying com os outros. E aí, só que isso dali, no passado, isso era comum. Hoje não, isso é crime.
né? E aí, quando aquela criança comete um bullying com a outra criança, o que a escola faz? Chama, fala, olha, pai, tá cometendo bullying aqui, você explica pra essa criança, porque senão o conselho tutelar, você vai ter as consequências, porque é só assim, gente, porque se não aprende no amor, vai aprender na onde? Na dor, né? Lamentavelmente, tem que aprender. Você acha que essas leis tinham que ser melhores aplicadas? Você como advogada? Com certeza, tinha que ser fiscalizada. 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 Isso, e o melhor fiscal hoje é o pai, é a mãe. Vendo aquela lei descumprida, o que ela tem que fazer? Vem cá, escola. Eu sou de um projeto que chama Projeto Direito na Escola, já ouviu falar? Já. Pois é, o Direito na Escola agora está na OAB, é uma comissão da OAB, e eu participo desse projeto já tem muitos anos. E a nossa vontade é que o direito na escola, de fato, chegue nas casas, né? E no Direito na Escola não tinha a matéria inclusão. E depois que eu entrei, o Lucas me nomeou lá a coordenadora da inclusão desse núcleo. E aí o que a gente tem feito? Falado com as escolas para falar com essas pessoas, essas crianças, sobre os direitos dos coleguinhas dela, para falar sobre o capacitismo, para explicar sobre o bullying, para explicar as consequências psicológicas que podem gerar nessa criança que está sendo bullyingada ali, que está sendo desrespeitada e discriminada. E eu acredito que quando essas crianças tiverem a educação ali na base mesmo, conhecendo, aí não vai, de fato, ter mais bullying. É porque nós estragamos tudo já, né? Nossa geração destruiu essa merda. A criança é a que mais acolhe. A criança. Eu vejo pela minha filha. A minha filha, ela briga pra carregar a mochila da Rafa. Pois é. Apesar mas dela ser a nossa amiga. geração foi a pior de todas. Foi. Cara. Na minha opinião, a nossa É. geração é só Mas você sabe que... Humanidade. Desculpa. Nossa, Não Você foi sabe culpa que nossa. desculpa, a gente tentou. Pede perdão e paga indenização, gente. Pelo amor de Deus. Olha aí, Nossa, olha estou aí. em frente ao advogado. A nossa geração. Você sabe que na minha época... Mas paguei também duas depende, indenizações. depende muito da pessoa mesmo. Na minha época tinha uma surda na sala. E aí eu sempre ajudava ela, sempre quem cometia bullying eu brigava, e até hoje ela lembra disso, e ela fala, ela chama Maria Elisa, você lembra que você me ajudava, que ninguém me ajudava lá na sala, que as pessoas cometiam bullying? Então, tá vendo que um tem que falar pro outro, pra entender de fato que tem que respeitar, o respeito em primeiro lugar, você não precisa de uma lei pra fazer com que você respeite o ser humano, isso é o básico. Aqui, eu tenho um amigo que tem um filho com TDAH. Me explica sobre essa lei. Então, você sabe que eu sou TDAH, né? Você é TDAH? Sou TDAH. Que legal. E aí, na minha época, não tinha essa lei. Então, é uma pessoa muito hiperativa, né? Eu não tenho déficit de atenção, mas eu tenho hiperatividade. Então, eu não consigo parar quieto, mas eu gosto muito de estudar, de ler. E aí, essa lei hoje, ela faz com que essas crianças sejam consideradas crianças comuns, né? Porque no passado era o quê? Crianças levadas, crianças bagunceiras, e criança lá do fundão. Tinha um bom também. Agradece que tem saúde, né? É isso aí, agradece. Tá vendo? Capacitismo. Agradece que esse menino tem saúde, Isso. que é o capeta. É tipo isso. E aí a lei de TDAH, apesar de que a gente não precisa de uma lei para que essas crianças tenham todo o suporte, porque nós temos uma nota técnica no MEC de número 04 que fala que toda criança que tiver qualquer desvio, desenvolvimento improdutivo, ela vai ter direito ao suporte. Mas aí, as escolas elas não cumpriam essa nota técnica, porque nota técnica, considerando a nossa hierarquia das normas, né? Não é se lei. você tem um advogado, o que ele vai falar? Não, você vai cumprir esse negócio? Não cumpre, não. Até vir uma lei federal. Aí veio a lei federal, que é a 14254 de 2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para os educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH ou transtorno de aprendizagem. Então, qualquer criança que tenha um transtorno na aprendizagem, ela vai ter direito ao suporte integral. O que seria isso? Currículo adaptado, material adaptado, pessoa ali, o suporte para ela, o profissional de apoio, tudo que ela precisa para ela de fato se adequar àquela realidade das crianças e que tenha também a igualdade de oportunidade. A prefeitura criou o CAE. Explica o CAE para ela. Aqui a gente tem no município, né, o centro tem um atendimento
integrado na escola e tem os centros com os especialistas, que não são... Que é o AE, atendimento especializado. Mas vamos falar assim, no AE das escolas tem um grupo de atendimento e ali tem um plus de atendimento. Tipo assim, de fonoaudióloga, todos os tipos de atendimento que os meninos precisam, lá embaixo. Aí, o que eu vejo hoje em relação ao passado, que quando eu olho assim, tanto a inclusão quanto o negócio, a gente vê muito que antigamente era como se falasse que as pessoas não eram capazes. Eu virava para um cara, por exemplo, o antigo dislexo, antigamente, um aluno dislexo numa escola era meramente chamado de burro. Sim. Eles viravam e falavam, esse menino é burro. E o professor também falava. Colocava no canto da porta. O moleque com TDAH, ele apontava o moleque e falava assim, ó, Satanás em pessoa, dali. E hoje em dia, por exemplo, eu vi uma vez, velho, que eu achei inacreditável. Um moleque, velho, com muita dificuldade, e o moleque era um pimba. Sabe o que o moleque tinha? Problema de visão, colocou um óculos no moleque, o moleque virou outra pessoa. Mas assim, ó, magicamente. O moleque, ele tinha 8 graus em cada olho, sabe? Aí colocou o óculos no menino olhou. Tá. É isso, pronto. E a sociedade, hoje ela tem essa negócio, né? Antigamente não tinha essa aceitação, essa capacidade de incluir as pessoas no meio, né? E o CAE funciona assim, né, Rafa? Desculpe você é o cara mais... Eu não. As meninas do CAE As meninas do CAE são, né? Mas explica aqui. O CAE, a escola... Pega o AE, você tem um AE dentro da escola, e você dá um plus no AE naquele lugar. Você tem o AE normal acontecendo normal, e você tem um plus aqui que é tipo assim... Um bando de gente fodamente especializada que vai virar e falar assim pra essa pessoa aqui dentro, falar assim, mas faz isso aqui que vai ser melhor. E isso é da um grupo de pessoas especializadas, que tipo assim, que foi uma... O pessoal que conviveu com inclusão viu uma falha nesse ponto que esse CAE, ele sana, que é aquela falha do enfiaram a inclusão goela abaixo de muito lugar. Entendeu? Tipo assim, você pega uma escola estadual, por exemplo, que não tem o suporte que municípios têm, e virou pro cara e falou, aceita esse menino, mas o professor não tinha capacidade. Então, esse grupo de pessoas, ele vai virar para esse grupo de professores e pessoas aqui dentro e falar com eles assim, ó, a melhor maneira de fazer isso é isso. Por quê? Porque eu sou um especialista nesse assunto. Tá entendendo? Vai trabalhar o indivíduo como um todo, entendeu? Olha, essa criança aqui, ela vai aprender desse jeito. E nós estamos aqui para te dar o suporte. Isso, exatamente isso. É isso que eu acho muito legal, que era um serviço que as APAES faziam antes e que as APAES estão diminuindo um pouquinho de fazer isso também, porque a APAES sempre foi um lugar, vamos falar assim, um pouco mais difícil disso acontecer, né? Porque ela tinha um atendimento muito restrito, ela tem um atendimento mais específico e tal, e para essas situações... Vamos trocar em miúdos. As pessoas, como a sociedade está evoluindo, as pessoas estão entendendo a dimensão e a quantidade de coisas que antes ninguém entendia. Antes o moleque era chamado de burro, velho. O moleque não era dislexo, ele era burro. Sim. Hoje as pessoas sabem que isso existe e os pais sabem, que eu acho que é o mais importante, né? Sim. Aí o pai vira e fala assim, não tem como. Por que ele não aprende? Vou investigar. Aí ele chega, leva um especialista, leva em outro especialista faz... Por exemplo, o CAE aqui do município, ele faz teste que pai pagaria 500, 600 reais pra fazer, faz teste de graça. E é caríssimo. E aí a menina chega ali, a Dani, abraço Dani, a Dani chega, faz o teste com os meninos, não, é isso, pai, você vai dessa maneira, você vai fazer isso aqui, ó, ele precisa disso, ele precisa daquilo. E pra um pai que ganha um salário mínimo, tem 5 filhos, que mora numa região... Um pai que tem, pensa comigo, tem salário mínimo, tem 5 filhos, trabalha de manhã até de noite, ele não tem horário pra levar esse filho no médico, o CAE faz esse serviço. Ele olha no médico, pode dizer, né? No psicólogo, por exemplo, ele não tem. Mas o que é ele. Peraí, vem cá. Faz esse teste aqui. É isso. Você tá entendendo? E aquele negócio, a gente diminui o abismo que tem entre quem é rico e pode dar o melhor pro filho dele e quem é pobre e não tem condição de dar o melhor pro filho dele. Diminui esse abismo, né? Que legal. Porque é fato que quem tem o tratamento, né, especializado, evolui mais do que aquele que não tem. Então, é exatamente isso que a gente busca. O tratamento para todos, igualdade, oportunidade para que essas crianças desenvolvam. Né? Porque é isso. Mas, você as nossas diferenças não podem atenuar as desigualdades. Exatamente. Escutei isso da promotora. Uma coisa, você falou que você
estava na OAB, que você fez um projeto na OAB, você participou da OAB? O que? Você participa até lá? hoje? Eu participo, eu sou conselheira seccional da OAB agora nessa gestão, né? Nós ganhamos aí a eleição de um grupo que estava lá há 30 anos no poder. A renovação aconteceu de Cuidado da OAB, cuidado com o nível da sua piada. O Vavô tem 30 anos que ele é dono da parada. Não, 30 anos, e aí agora a gente entrou pra fazer a diferença. A gente entrou pra fazer a diferença. E sou presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB de Minas Gerais. Olha que legal, gente. Sim. E vamos lá. Você falou aí, 30 aninhos os caras eram dono da parada e 30 direcionavam. aninhos. E a OAB, qual que é vamos falar assim, a responsabilidade da OAB em relação a isso que você tá fazendo, essa parte que você tá fazendo? Então, no que a OAB pode ajudar? A OAB, ela pode, inclusive, ela tem que atuar do lado da sociedade, né? O advogado tem um papel social muito importante. Então, antes não era feito isso. Trabalhava ali pro advogado com deficiência, nós também trabalhamos, mas a gente também atua ao lado das famílias. Por exemplo, a gente recebe uma demanda específica de uma família, né, de famílias que estão sem professor de apoio no município. A gente entra em contato para saber o que está acontecendo, a gente faz essa mediação para explicar, né, olha, é necessário, essa criança já tem o laudo, explica as leis, porque às vezes tem alguns municípios que não conhecem, né, nós temos 853 municípios e muitos ainda não tem conhecimento de lei, né? E aí a OAB atua para dar qualidade de vida e suporte e oportunidade para essas crianças. Uma pergunta, você chegou a ver que naquela lei tem uma lei da inclusão, não lembro qual que era o número da lei, que foi tirado a dupla contagem do censo, você chegou a ver isso? Não, dentro da Lei Brasileira de Inclusão? Não é eu não lembro se era na lei, eu lembro que é na lei do CAE, a lei que fala de AE, que ele tinha uma dupla inclusão no censo para ele também receber verba pro negócio. Agora eles tiraram essa dupla inclusão e subiram o nível o valor que esse menino recebe vamos dizer assim, no censo escolar para a escola de origem. Ele agora não é mais contado 2 vezes. Mas você não, deixa eu Não, esse aí eu não vi não, mas eu vou dar uma olhada. Bom, ela além, eu vou te contar essa, ela além de fazer maquiagem, gravar vídeo, chupar chiclete, subir escada, que eu tenho dificuldade, sempre falo isso no podcast, eu tenho dificuldade disso. Ela também tá viajando Minas Gerais inteira. Fala pra gente, traz pra gente aqui um pouco, né? Gente que não sai de Uatuba. Rafael não sai do bairro dele aqui, do centro. Quem mora no centro, mora no Canaã, mas ele não sai daqui da região. Como é que tá sendo esses aprendizados? Você tá conhecendo muita gente. Você tá ajudando muita pessoa. Isso é fato. Quem acompanha você, né? As 117 mil pessoas que te acompanham no Instagram. Virei ontem 117 mil. Aê! Fazer um brinde. Um brinde. 117 mil. E real, tá, não é comprado não, porque tem um monte de gente que compra seguidor. Pra que comprar seguidor? Não tem dinheiro pra gastar. Não sei, a pessoa deve querer, sei lá. Deve achar lindo isso. Se eu lançar uma campanha, você vai comigo? Não compre seguidor, compre torresmo. Nossa! O que não vai gostar. O Russo não curti, não. Torresmo. Nossa, torresmo é mara, né? Nossa! Torresmo com leite condensado, você pega os dois juntos. Leite condensado? Faz. Não, leite condensado não, doce de leite. Que é isso? Pode fazer. Pode fazer. Torresmo com doce de leite. Gente, é só quem tem estômago de avestruz igual Rafa. Nossa, eu nunca vi isso na vida. Eu não, depois eu vesti nesse negócio, tô fora. O que você tem aprendido? Fala pra gente. Então, que a realidade, meu Deus do céu, triste, né? As pessoas estão sofrendo muito, aqueles 33 milhões de pessoas estão passando fome aqui no nosso estado, tem muita gente passando fome. E aí, as nossas visitas exatamente são nesse sentido, né? Para conhecer a realidade, para saber o que a lei brasileira não tá chegando. Se as pessoas conhecem, muita gente ainda não conhece a lei. A lei do TDAH, então, é super desconhecida. Então, o que a gente faz? A gente visita, a gente fala sobre a lei, a gente fala sobre a lei do TDAH, fala do SUAS, né, da lei de SUAS, para orientar essas famílias que elas têm direito à cesta básica, para orientar que elas têm direito à dignidade, e a gente explica. No ano de 2020 também, eu dei modelo para essas pessoas conseguirem cesta básica nos CRAS, e muita gente conseguia. Aí eu pego cópia dela e vou levando, explicando, qual que é a função do
do CRAS, o que você tem que fazer, explico sobre o cadastro único, como que tem que atualizar, que dá para atualizar pela internet. E a realidade é muito triste. Muito. A política pública. Tenho uma equipe, tô andando com uma equipe. A gente já chegou a 9.000 quilômetros, 9.000 quilômetros rodados agora. De tanto que a gente tá andando, conhecendo as pessoas, conhecendo a realidade. E essa realidade é triste, principalmente quando você vai subindo pro norte de Minas. Nossa. Mas o povo é muita coisa. E a Jaíba? Como? Você já foi na Jaíba? Jaíba, doutor Pedro, Pepeu, é de lá. Jesus, meu Deus, o povo tá sofrendo demais. Na Jaíba, eu sou de Corinto, né? Falei com vocês. Então, a partir dali... Minha família é de Gouveia. A partir dali, meu filho, a galera... assim, né? O povo passa lá de helicóptero, então não vê nem como tá a estrada, não vê como tá o povo. Eu acho que eu sugiro que eles passem um pouco mais pra conhecer. Minha filha, vamos entrar na política. Eu tô tentando. Você jura? Tá tentando? Juro, vou tentar. Porque agora vai. Agora vai. Agora vai. Você já foi candidato outras vezes? Não, fui candidato uma única vez na minha vida, que foi em Belo Horizonte, né? Que eu tive 3.114 votos. E desses 3.114 votos, eu tive um voto em cada uma das 1.500 urnas diferentes de Belo Horizonte, ou seja, a pessoa me assistia ali na internet, gostou de mim de pijama, foi lá e falou, essa menina é responsável, eu vou ajudar ela. Né? E ela tem um trabalho prestado. Eu não tô chegando do nada falando, olha, eu achei lindo entrar pra política, porque tem muita gente que tá assim, né? Deslumbrado, viajando, tirando foto, achando que é lindo. Mas na prática de ajudar, ninguém nunca ajudou. Porque o negócio é falar e pegar no serviço, né? E aí eu já tenho uma história, já tenho um trabalho prestado. E aí eu quero pegar esse trabalho e a caneta pra efetivar. Porque é através da caneta, que é a vontade política, que eu vou fazer a política pública chegar. E eu posso te pedir uma coisa, como o Thiago, que tá aqui, Thiago Góes, entrevistador do Joacast, pai da Cissa, pai da Manu. E essa semana foi uma semana de tristes notícias. Eu até prometi que eu não ia falar isso, que acho que eu fico até um pouco emocionado. Mas durante a campanha, o próximo vídeo que você fizer, o alcance que você tem, pede pra galera ter mais calma. A gente não tem que se degladiar, matar um ao outro, fazer essa briga toda. Por causa disso, não. Tem outras formas. O debater é muito saudável. Eu amo debater política, eu amo mostrar a minha visão política. Eu e o Rafa, né? O Rafa tem uma visão, eu tenho outra, eu e o Rafa ficamos assim. Mas sabe o que é uma das coisas mais me revolta? Eles estão se matando por dois caras que estão nem se fudendo pra eles. Exatamente. Nem se fudendo. Os caras morreu, os dois agora, porque saiu na internet que os dois foram falar alguma coisa sobre isso. Mas se não tivesse saído, não tivesse ficado famoso, nenhum dos dois nem. Não, acontece, foi 552 casos só no primeiro semestre de 2022. Então, acho que se você puder abordar isso por mim, então, o Thiaguinho tá te pedindo aqui, o Mamute, aborda um pouco isso, pra você trazer paz, porque você é esclarecida e você vai ajudar nesse caso. Eu sempre falo isso, né? Nós estamos no estádio, tem duas torcidas e a gente é a bola, literalmente. Aí fica para um lado, fica para o outro, e a galera que tá discutindo, de fato, estão lá nas cabeças, não sabe nem o que estão discutindo. Não, eles estão tomando café junto. E aí lá em Brasília, almoçam lá no Lago Sul, e a galera aqui sofrendo, passando fome e brigando, né? Brigando por causa de arma, brigando por causa de... É sem noção. Porque as pessoas não têm maturidade. Mas eu acho que o debate tinha que ser outro, né? Acho que o debate tinha que ser assim. Sim. Não, filho, falei, o que você vai fazer? Não, na economia eu vou falar isso. Não, fala igual o Mussum falou. Fala igual o pobre sabe. Ah, não, na economia eu vou fazer isso. Só que eu garanto que eu vou fazer isso que eu vou fazer isso aqui agora só vai surtir efeito daqui a 10 anos. Mas vem Vou falar o palavrão, não. Venham gente boa e venham com um discurso populista. 2, 3, 10 gente boas com um discurso populista e o povo é tão imediatista que acha que aquilo é pra agora, mas não é. Então acho que você que vai ser pré-candidata a... Deputada federal. Deputada federal, qual partido? Sim, Avante. Do Avante também? Sim, Avante. Avante, eu conheço. Eu falo da Avante também porque eu conheço a Avante, conheço umas pessoas da Avante lá. Um abraço, galera. Então você vê esse embate de uma forma que nós não gostaríamos de ver. A gente gostaria de estar tendo um discurso mais alinhado, um discurso mais do bem, né? Eu vejo o Janones tentando, ele é apavorado daquele, mas eu vejo ele tentando fazer esse discurso. Mas, por favor, viu? Sim, faz esse pedido meu. Mas a gente tem que resgatar, né, a confiança e a credibilidade nos políticos, porque realmente, quem nunca passou na cabeça de não querer votar?
A maioria das pessoas. Sim. Né? Aí simplesmente sempre teve polarização. Sempre. Você lembra lá no passado, eram os verdinhos, não, os azulzinhos contra os vermelhinhos. Agora, os vermelhinhos contra os amarelinhos. E o negócio tá tão feio que hoje você não pode colocar um arco de uma cor que a pessoa acha que você é de um lado. Você não pode colocar uma blusa de uma cor que a pessoa acha que você é de um lado, né? Mas a polarização sempre existiu. A gente só precisa de ter bom senso. O extremismo. A polarização, mas eu acho que esse nível de loucura, de matar o cara. Loucura! Festa, mas aqui nos grupos de WhatsApp. Cara, e o outro puxar um revólver, soltar pedra no carro do outro, pensa bem. Bosta no outro cara. Não, os dois estão errados. Tipo assim, planeta. O mais errado é o cara que invadiu lá, né? Porque a festa não era dele. Pois é, ele foi convidado. Se o cara fazia assim, Bolsonaro, fala isso, tal, eu vou falar, valeu, vamos tomar uma com a gente aí. Ah, não tomo com sem vergonha, não. Então você dá licença, por favor. Por favor. Ou vai ver o que tem que estar errado é a gente que é mais lúcido. Pode ser. Com certeza. Tô achando que a gente tá começando. É que a gente que tá errado. Porque o cara. Não, velho, você vê aquele negócio, igual eu falei que você já outras vezes. Galera quer tretar de graça. Sim. Não, aqui de graça. E você já pensou se todo mundo tivesse a arma? Não tô trazendo um debate pra cá não, tá, gente? De arma, ou se eu sou contra, se eu sou a favor. Mas você já pensou se todo mundo ali tivesse armado? A gente já tá no faroeste. Que maravilha que ia ser. Não, já pensou todo mundo armado? Como é que minha filha vai falar não pra eles? Exatamente. Então, tipo assim, complicado, muito complicada a situação que nós estamos vivendo. E eu falo aqui que o Joacast, ele não tá aqui pra falar bem do político A nem bem do político B. Nós estamos aqui pra falar mal dos dois. Eu tô aqui pra falar mal de todo mundo. Essa é a minha função. Eu sento nessa cadeira pra dar. Sabe por que eu tô te falando? É porque todo mundo que passou por ali tem culpa no cartório e tá assim por causa dele. Desde aquele que sentou lá durante 1 ano e meio, 2 anos, que foi o Itamar Franco, até hoje, que é o Jair Messias Bolsonaro. Todos têm culpa. Desde Cabral. Cabral tem culpa, sabe? E eu vejo hoje que a gente tá evoluindo pra esse espaço, a passos largos. Vejo que a rede social deu muita voz pra gente, principalmente pro seu projeto, né? Te ajuda muito, te alcança muita gente, mas a gente mesmo temos que medir o que a gente fala lá, porque o pessoal leva pro coração. Sim. Né? E aqui, mais uma coisa. Eu reparei que uma boa parte da sua trajetória como advogado e tudo mais, é de instruir as pessoas, né? Eu percebo que, o que você faz isso é assim, pô, você não precisa de um advogado pra fazer isso aqui. Faz você... vamos falar assim, existe a ordem dos advogados antes, quando não era... Existia uma coisa de uma ideia de dificultar isso? Sim, muito. Porque... Nós temos um regramento agora que permite fazer a pro bono, a advocacia pro bono. Que você assiste nos filmes, Suits, aqueles filmes americanos, maravilhoso, né? Aquelas séries. Eles têm ali o hábito de fazer o pro bono, de ajudar. Tem escritórios que tem a parte de responsabilidade social. Aqui a gente não tem esse hábito. E podia ter, né? E podia ter. Deduzir isso no imposto. Mas eu até tentei, gente. Em 2017, eu protocolei um pedido na OAB Federal para criar uma comissão nacional de advocacia pro bono. Por quê? Eu queria ensinar os advogados, não que eu sou melhor que eles, mas eu queria que eles fizessem o que eu faço, porque me faz bem. Então eu queria que eles também sentissem bem. Mas lamentavelmente, claro, né? Quando você tá ajudando e em tese eles estão achando que eu tô tirando alguma coisa deles lá, sempre vai ter alguém para julgar pedra, né? E aí em 2013 eu tive um problema na OAB, que eles vieram questionar. Olha, você tá captando cliente. Eu falei, é mesmo, captando cliente. Pobre, me conta como é que funciona isso. Porque pra mim, ninguém nunca me pagou nada. Até porque eu criei o projeto pro bono. Vocês sabem o que é pro bono? Aí eu tive que explicar. Assiste essa série aqui, ó, que eu tô assistindo várias. E é muito legal e tal. Em 2020, aí beleza. O presidente à época era o Luiz Cláudio Chaves. Falei, Luiz Cláudio, você quer ir lá comigo na comunidade pra entender o que eu faço? Vamos lá.
que eu vou te explicar. Quem sabe você pega algumas ações. Aí o que eu fiz? Eu criei uma rede e comecei a pedir pra eles, me dá uma ação, tá? Porque a moça lá de Ribeirão das Neves tá me pedindo pra ajudar ela na pensão de alimento pro filho. Você pode me doar? Aí eu mandava pra ele. Ah, você pode me doar uma ação de medicamento? Mandava pro outro. E assim eles foram vendo que de fato era um trabalho sério pra ajudar as pessoas. Mas a OAB quis sim me travar. 2020, quando eu tava fazendo live, bombando demais, entrou um conselheiro, um bendito de um conselheiro federal na minha live. E aí, eu sou muito transparente, eu falo o que eu penso, né? Claro, de maneira muito respeitosa, mas eu mando a pessoa tirar a bunda da cadeira e fazer o que eu faço. E aí esse moço foi lá e falou, olha, eu vou te representar contra a OAB Federal. Eu falei, meu filho, você pode representar até contra o Papa. Que se eu estiver fazendo a coisa certa, eu vou continuar fazendo. Por que você não tira a bunda da cadeira, do seu conforto, do Conselho Federal, e não vem aqui me ajudar? Nunca mais esse sujeito, eu acho que ele deve ter parado de me seguir, né? Nunca mais esse sujeito apareceu. Mas sim, sempre tem aqueles que não querem que a gente faça a coisa certa, que não querem que a gente faça pro outro. E é uma coisa que, se a gente parar pra pensar bem, até no mercado, o fato de você ajudar essas pessoas a fazerem uma coisa mais simples, vamos falar assim, por conta própria, vai levar essas pessoas a procurarem mais serviços de advogados. Muita gente vai falar, quero, não quero fazer, e outras vão virar e falar assim, ah, eu entendi que isso aqui é meu direito, correr atrás e conseguir. Isso aqui também é meu direito, mas isso aqui eu não consigo correr atrás, vou procurar um advogado. Exatamente. Sabe, porque você aumenta, você amplia o conhecimento das pessoas em relação ao que é direito dela e o que não é quando você faz um serviço desse tipo, né? E eu sempre deixo claro também que é bom que depois vão ouvir advogados, vão assistir nosso podcast, que o artigo 133 da Constituição Federal fala, né, que a advocacia é essencial à administração da justiça. Então não tem como viver sem o advogado. Mas o advogado tem que fazer a parte dele do social. Não, e eu vejo que você está fazendo sua parte. Eu vejo nas suas redes sociais, nos comentários dos seus vídeos, das suas postagens, que muitas pessoas te agradecendo o seu trabalho. Eu, de coração, eu sei que a gente tem que finalizar, porque você tem outros compromissos. Nós estamos em Joatuba, você vai indo lá para Ouro Preto, nesse frio. Você tá levando blusa, filha? Tô. Então tá, leva blusinha. Leva mas nós não vamos para Ouro Preto, cidade não. É no bairro Ouro Preto. Graças a Deus. Então eu vou te fazer um último comentário aqui, que eu sei que não vou atrasar vocês não. Fala pra esse... O que você tem pra falar pra esse filho da puta desse médico que fez essa merda esse final de semana? Nossa, eu prefiro... Gente, dá vontade de matar, né? Tipo assim, se eu fosse dar a minha opinião real, vocês iam ter várias pessoas polarizadas nos comentários. A minha nem é polarizada, por mim dá a opinião real. Então, a minha opinião real é que uma pessoa dessa não vai ser ressocializada, tá? Uma pessoa dessa vai continuar fazendo, ele é uma pessoa doente, né? E ele não tem que ser reintegrado. Pensa bem, a mulher tá ali naquele momento que ela espera tanto do parto, vai nascer o bebê dela. Aí o cara vai lá estuprar aqueles... Vamos abrir lá dentro? Ela tava de short curto, calça curta, porque tem cara que Pelo fala. amor de Mas sabe qual que é o Deus. pior de tudo? A doença de caráter não tem cura, né? E aí a doença de caráter, o que a gente tem que fazer? Leis mais severas. Tipo, exterminar. Eu não digo exterminar, eu mas sou uma a favor prisão perpétua, eu acredito que a gente Não, eu sou mal pode. defensor da Problema, vida. gente. Mas olha o que esse cara fez. Sim. Sabe, o Olha trauma o que- é... Não, esse e o cara pior não fez. é isso. Ele vai pra cadeia, ele vai ficar numa cela separada. Porque Não, ele a minha eu opinião, sou a favor resolve dele ficar... de graça. Olha eu sou a que favor maravilha. dele Só ficar ficar numa nessa cela favor. solto. De E aí graça. ele vai, Mas né, é verdade. além da selva. Mas ele fica o tempo inteiro, a pena inteira numa cela especial? Não o tempo inteiro, mas até aguardar julgamento. Normalmente tem julgamento Mas até depois 3 ele vai anos. pedir seguro, não vai não? Aí vai pra pedir, cela, vai falar que foi violentado, né? Mas os presos vão tentar, vão ir atrás Sim. dele até no quinto dos infernos. Mas eu acho que nós precisamos sim de Se eu for- pensar a prisão Se perpétua eu nesses fosse casos. agente penitenciário, entrava pro megafone. Chegou, anestesista. o caminhão do ovo passando. Então, gente, com esse bom humor, com esse papo de inclusão, com esse ensinamento, né? Hoje eu vou me despedir com dor no coração, mas com um pedido que você volte. Antes de qualquer coisa, curte aí, inscreve no canal. Muito obrigado, continua. Compartilha. Deve ir ao ar em breve. Então, Rafael, tô aqui com essa dor no coração que a gente aprendeu muito, muito que eu não sabia.
né? E eu peço pra você, pode voltar? Claro, é só você me convidar que eu tô Vou chegando. Se esperar. me chamar, eu vou. B, ao som Você de assiste Fruta lá, Com. né? Vocês. Sou fã. Então, Rafael, você tem alguma consideração pra fazer antes dela? Não, cara, tá, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos finalizar pra gente não se atrapalhar demais, que a gente atrapalhou bastante. Muito obrigado pela presença. Volta de novo. Com pra certeza. gente falar bastante por E aqui, rádio. gente, eu quero conhecer o Caio lá, ué. A hora que você quiser. Tá? Nós vamos marcar. Mas obrigada pela oportunidade. Eu amei. E eu amei te conhecer o Rafa. E contem comigo sempre. Sempre tá? esperamos Muito encontrar obrigado. outras vezes. E vão pedir lá, gente. Vão curtir, por favor. Compartilhar, né? E segue minha página Ah, também, mais tá? uma última coisa. Mandar um abraço para os meninos do CAE, para Denise, minha secretária. E. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Beijo.